Olá, bem-vindo ao curso Múltiplos Online. Eu sou a professora Karina Jacques e nós vamos iniciar agora o nosso módulo de conhecimentos específicos do BNDES. O BNDES está para lançar o edital e a gente tem um conteúdo com base nos editais anteriores, especialmente no edital anterior, para estudar e antecipar o nosso estudo para esse concurso que está por vir. O BNDES tem uma tradição de ter o seu concurso aplicado pela Sesgran Rio. Então, o nosso módulo vai ser com base, o conteúdo programático com base no último edital e as questões que nós vamos trabalhar, porque esse nosso módulo é teoria e questões de provas anteriores. As provas anteriores que nós selecionamos são questões dos últimos concursos que foram aplicadas essas provas pela Sesgran Rio, ok? Então, o nosso conteúdo de conhecimento específico do BNDES é um conteúdo bem pequeno, certo? É um conteúdo pequeno, mas é um conteúdo com muito pouca doutrina, muito seco, mais regrinhas mesmo das leis. A gente tem o Estatuto do BNDES, a gente tem a lei que vai transformar o BNDES de autarquia para empresa pública, ok? E tem alguns artigos da Lei 4595 que vai falar sobre o que é instituição financeira, a instituição financeira para funcionar precisa de autorização de quem, e alguns outros artigos que falam sobre noções gerais do sistema financeiro nacional. A gente não chega a estudar para o concurso do BNDES, aquele conteúdo grande de conhecimentos bancários, que é estudado, por exemplo, para o concurso do Banco do Brasil ou para o concurso da Caixa Econômica, não. O conteúdo de conhecimento específico do BNDES é um conteúdo menor, mais direcionado mesmo para o BNDES e um pouquinho só de alguns artigos mesmo da Lei 4595 que fala sobre aspectos do sistema financeiro nacional, cria o Conselho Monetário Nacional e etc, ok? Então vamos começar o nosso módulo, começar o nosso estudo falando um pouco sobre o BNDES. Eu lembro a você, antes de começar, que eu vou fazer uma argumentação sobre o BNDES, a gente vai fazer essa argumentação aqui com você, mas eu vou ter que fazer a leitura dos artigos da lei. Então, como a leitura dos artigos da lei, das leis, né, dos três instrumentos normativos, às vezes é uma leitura muito técnica, a gente vai precisar fazer isso para que você tenha o conteúdo todo concluído. E mais, se você for procurar a legislação sobre o conhecimento específico, além desse material que a gente fornece para você no módulo, você vai ver, por exemplo, uma linguagem com um uso de termos às vezes arcaicos, certo? Às vezes a gente tem, por exemplo, termos com acentuação gráfica do antigo acordo ortográfico, não do novo acordo ortográfico. Então você tem que ter essa percepção de que a gente vai estudar uma legislação. Nós estudamos uma legislação de 1952, uma legislação de 1964, então são normas antigas, e uma de 2002. Na verdade, são 3 normas que a gente estuda. Então você tem que ter essa percepção que você vai estudar uma norma mais antiga, não é? Também, além do Estatuto do BNDES de 2002. Ok, então vamos começar. Quando você fala de BNDES, o termo, certo, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele nem sempre foi esse nome, o nome aplicado para o BNDES. Na origem, o BNDES foi criado como BNDE. Não havia, na criação do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a visão do social, certo? A expressão social, ela só foi incluída posteriormente. Então, quando em 1952 o BNDE foi criado, havia uma intenção de criar um banco que fosse, na verdade, um órgão, não órgão no sentido de ente despersonalizado, porque quando o BNDE foi criado, ele foi criado na modalidade autarquia. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, mas ele foi criado como um órgão, um instituto, vou chamar assim, para não confundir com órgão ente despersonalizado.
Ele foi criado como uma instituição, uma entidade que serviria como principal instrumento de execução da política de desenvolvimento do governo federal. Então, a visão do governo federal na época da criação do BNDE era justamente providenciar, promover o desenvolvimento econômico. E por isso que ele teve essa nomenclatura BNDE, certo? E esse desenvolvimento econômico era principalmente, lá na década de 50 do século passado, era principalmente na infraestrutura, certo? Que o Brasil precisava crescer. Então, o BNDE, ele serviu de apoio para a infraestrutura, para o desenvolvimento da infraestrutura na época. E posteriormente ele foi ampliando as suas vertentes para apoio também ao crescimento da iniciativa privada, a financiamentos a setores privados, porque gerariam emprego e renda, gerariam desenvolvimento, fariam com que o governo federal conseguisse executar a sua política de desenvolvimento e crescimento. E nós tivemos uma evolução, década de 50 do século passado, década de 60, dessa atuação do BNDE em infraestrutura, em financiamento, em crédito para a iniciativa privada, até que na década de 70, em 1971, para ser mais exato, o BNDE, a autarquia, foi transformado em empresa pública. Havia uma necessidade de expandir a atuação do BNDE, não era esse ainda, era BNDE, havia uma necessidade de expandir a atuação e a modalidade autarquia impediria, na verdade já estava atrapalhando esse crescimento. O BNDE já tinha um aspecto já de entidade de apoio ao desenvolvimento do país e ele precisava crescer mais. E a modalidade empresa pública permite maiores investimentos, maiores negociações, uma menor burocracia para a atuação do BNDE. Então, ele foi transformado no ano de 71 de autarquia para empresa pública. Transformou-se numa empresa pública com a mesma nomenclatura, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, não entrou ainda o social. Como empresa pública, o capital, a pessoa jurídica, né? Empresa pública é de direito privado, então exerce atividade privada como atividade de crédito, mas esse patrimônio era todo da União, certo? Então continua, e até hoje continua sendo da União, é uma empresa pública da União. Mas como empresa pública, poderia criar subsidiárias, certo? Outras empresas subsidiárias ao BNDE que poderiam atuar em diversos setores. E o setor industrial, nessa época, era um setor em franco crescimento, ok? Então, nós tivemos a transformação, e aí nós temos também a criação, a transformação, da Agência de Financiamento Industrial, a FINAME, também, que já existia, de autarquia para a empresa pública, ela que até hoje é uma subsidiária do BNDES, hoje nós chamamos de BNDES, mas na época era só BNDE. E aí, com essa transformação em 71, nós tivemos uma expansão das atividades do banco, certo? E aí, na década de 70, nós tivemos a ampliação do parque industrial brasileiro, do setor industrial brasileiro. Na década de 80, surgiu a preocupação maior com o meio ambiente, surgiu uma preocupação maior com aspectos sociais, com geração de emprego e renda, com a concessão de crédito também para os microempresários. E aí surgiu a necessidade de ampliar não só para aqueles setores que o BNDE já atendia, mas ampliar para setores ligados à habitação, ligados ao meio ambiente, ligados à geração de emprego e renda. E foi na década de 80, em 1982, que o BNDE se transformou em BNDES. Então, nós passamos a ter um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a nomenclatura, na década de 80, exatamente em 1982. E isso demonstra
a mudança, certo, de visão do banco no seu projeto de desenvolvimento. Já não era mais só o desenvolvimento econômico e era também agora o desenvolvimento social. E nós tivemos da década de 80 para a década de 90 essa ampliação dentro das políticas de crédito do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, agora sim eu posso chamar BNDES, porque já estamos historicamente depois de 82, ele passou a incluir nos seus projetos, na sua política de desenvolvimento, um olhar mais atento à questão social, um olhar mais atento à questão ambiental. Tanto que hoje a concessão de crédito pelo BNDES, ela exige, até porque a legislação ambiental em muitos casos exige também, que aquele projeto seja aprovado no aspecto ambiental. No momento em que os produtos de crédito são lançados, nós temos o público-alvo, principalmente hoje, o público-alvo de micro, médio empresário, a pequena, a micro e a média empresa, que é justamente para desenvolver esse setor e alavancar o crescimento não só econômico, mas também social no país. E aí, eu posso incluir para você, para encerrar essa primeira explanação aqui sobre o BNDES, que nos últimos anos, já nos anos 2000, certo? E já no século XXI, voltado já para os propósitos do século XXI, o BNDES hoje atua nos mais diversos setores. Ele tem uma atuação abrangente para buscar o desenvolvimento do país na agricultura, pecuária, serviços incluindo hotelaria, educação, indústria, comércio. O BNDES, nos anos 90, também incluiu na sua pauta de planejamento o apoio à cultura. Nos mais diversos setores, hoje o BNDES apoia a cultura, o cinema, as artes em geral, as manifestações regionais, porque é uma forma de desenvolver também. Então, hoje, o BNDES tem uma diversidade de atuação em todos os setores da economia e todos os setores sociais. E mais recentemente, agora nessa última década, ele vem ampliando a sua atuação no mercado internacional. O objetivo é desenvolvimento econômico e social, mas muitas empresas brasileiras, muitos empresários brasileiros, muitos produtores brasileiros estão se relacionando com o exterior, e isso não só nessa última década, mas hoje o BNDES ele busca ser um apoio efetivo e presente do governo federal àqueles que estão expandindo a economia brasileira para fora do país, não só exportando produtos, mas também exportando a nossa cultura, a nossa arte, exportando a economia brasileira, exportando a imagem do Brasil. Então a gente tem, a título de exemplo, além da atuação interna do BNDES, ele também hoje tem atuação na América do Sul. Nós temos a inauguração, já houve, né, a abertura de uma unidade do BNDES, de um escritório do BNDES em Montevidéu, e mais recentemente nós tivemos uma subsidiária do BNDES, certo? A BNDES Limitada, sendo implantada em Londres. Então a gente tem hoje o BNDES localizadamente em Montevidéu e também em Londres e também na Europa, para apoiar as empresas brasileiras, para apoiar o desenvolvimento do Brasil no seu relacionamento com o exterior. O BNDES hoje conta com 3 subsidiárias que dão esse apoio de intercâmbio dos negócios com os produtos que o BNDES oferece, e além disso, além dessas subsidiárias, além de atuar no mercado internacional, além de já ter 2 unidades, uma em Montevidéu e outra em Londres, a gente tem o BNDES atuando também com crédito, microcrédito e outros produtos através de intermediários financeiros. Muitas instituições financeiras
sejam bancos públicos ou particulares, mas especialmente a gente tem os bancos públicos servindo de intermediário financeiro para que o BNDES alcance, certo? O consumidor final, o produtor final, aquele que é o objeto da criação do BNDES, aquele que vai receber o apoio para desenvolver o país. E para fechar essa primeira argumentação, a gente passar a verificar as anotações na tela, eu não posso deixar de comentar que na década de 90, o BNDES, ele foi, e já era BNDES na década de 90, né? Ele foi um importante articulador no programa de desestatização do país. As privatizações tiveram o apoio, tiveram toda a base de apoio financeiro feita, organizada pelo BNDES, para que a gente pudesse ter um movimento de desestatização do país. E aí eu quero alertar para você, porque a gente tem é comum, um senso comum, busca, a gente sempre vê isso na mídia, entre as pessoas comentando que a privatização foi negativa. Eu quero que você perceba o seguinte, você está buscando aqui estudar para se preparar para um concurso público, você quer ser servidor público. Então, independentemente das nossas opiniões políticas, eu quero que você tenha a sensibilidade de perceber qual foi o objetivo desses programas de desestatização, desses programas de privatização. Havia ali um reconhecimento, e aí eu não quero fazer análise política, eu quero só analisar com você qual era a intenção desse programa de privatização. Havia ali um reconhecimento na privatização, antes da privatização até, que o Estado brasileiro precisava desenvolver em determinados setores, certo? Eu vou colocar, por exemplo, energia elétrica, vou colocar, por exemplo, telefonia, e vou ficar com o exemplo da telefonia. Existia uma necessidade do Estado brasileiro crescer, se desenvolver, na telefonia, por exemplo, mas da forma como era a nossa telefonia, que a concessão era dada a empresas públicas que eram gerenciadas em cada estado, a gente não ia crescer muito em telefonia porque não havia investimento para alavancar essa telefonia, haveria uma burocracia muito grande para liberar esse investimento, porque seria dinheiro público, e esse investimento na nova telefonia que ia surgir era um investimento de risco, porque poderia não dar certo. Então, o que acontece? Se não ocorresse a privatização da telefonia como houve, talvez nós não teríamos hoje, no ano de 2012, o avanço desses serviços, a popularização desses serviços como nós temos hoje. Então, não estou dizendo, no aspecto político, quem está errado e quem está certo. Eu estou mostrando para você qual foi a intenção, estou tentando justificar para você qual foi a intenção dessa privatização. Foi permitir que o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, foi me permitir, como usuária desse serviço de telefonia, de ter hoje um telefone celular. Todos nós hoje, brasileiros, podemos ter um telefone celular. É caro? Muitas vezes o serviço não é bem prestado? Sim. Precisa melhorar? Sim. Precisa ter mais competitividade, ter um preço mais acessível? Também. Mas se a gente não tivesse tido aquele movimento de privatização, talvez nós estivéssemos atrasados no que tange a disponibilização desse serviço. Talvez nós estivéssemos ainda naquele sistema de telefonia fixa, onde poucas pessoas, não sei qual a sua idade, você que está me assistindo, mas nós tínhamos, no passado, quando não tinha a privatização, poucas pessoas tendo telefone residencial, havia uma dificuldade de liberação de novas linhas, porque não havia investimento. Então, quando privatizou, e aí eu quero que você perceba qual é a posição do BNDES aí. Havia uma intenção do governo federal em desenvolver a telefonia. Como o governo federal estava assumindo que não haveria investimentos públicos de grande monta para desenvolver a telefonia, a solução foi privatizar. E aí eu não estou aqui querendo discutir se a privatização pagaram o suficiente ou não. Eu estou só mostrando que a privatização era a saída que o governo da época encontrou para desenvolver a telefonia. E o BNDES serviu de apoio, certo? O BNDES foi um importante articulador nesse movimento de privatização. E a privatização deu nas mãos do empresariado
a responsabilidade por sua conta e risco de investir nos serviços, de investir nos equipamentos e, é claro, cobrar, certo, por esse serviço investido. E hoje você tem internet, você está me assistindo aqui, certo, da sua sala, do seu quarto, do seu escritório, certo? Hoje a gente tem telefone celular, a gente acessa a internet pelo celular, a gente usa o celular como GPS, a gente tem uma tecnologia disponível, que é certo, precisa melhorar, precisa baratear, tornar mais competitivo, mas nós estamos num caminho de desenvolvimento. E é por isso que eu estou pontuando aqui essa minha primeira explanação, finalizando essa primeira explanação argumentando sobre a participação do BNDES no movimento das privatizações, porque o objetivo da privatização era desenvolver esses determinados setores que foram privatizados, ok? Então, o que a gente fez agora nessa primeira argumentação? Expôs o BNDES, como aconteceu a sua criação desde o ano de 1952 até agora no ano de 2012, certo? Como esse BNDES, de forma bem superficial, evoluiu na sua finalidade, que era apoiar, ser o principal instrumento de desenvolvimento do governo federal, ok? Vamos ver como é que a gente anotou na tela para você os assuntos? BNDES. Aí eu faço um breve histórico aqui. A Lei 1628, de 20 de junho de 52, foi o ano de criação do BNDES, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Nós não tínhamos o social, deixa eu só pegar um pincel aqui pra gente, um piloto aqui pra gente marcar. Nós não tínhamos ainda, certo, o desenvolvimento social, não era só desenvolvimento econômico. O objetivo da nova autarquia federal, a modalidade, a personalidade jurídica era de autarquia federal, era ser órgão formulador e executor da Política Nacional de Desenvolvimento Econômico. Quando nós falamos autarquia, autarquia é pessoa jurídica de direito público interno. Interno faz parte da administração indireta da União, neste caso aqui da União. Então, quando a gente diz assim, que o objetivo da autarquia federal era ser o órgão formulador e executor da Política Nacional de Desenvolvimento Econômico, aqui órgão não é órgão no sentido do direito administrativo, porque se você já estudou direito administrativo, você sabe que órgão é um ente despersonalizado. Eu deixei esse texto aqui, órgão, porque na verdade essa informação é o próprio BNDES que dá. A fonte de muitas argumentações que eu vou anotar aqui para você é do próprio BNDES. Então, ele se chama órgão, mas não órgão no sentido de ente despersonalizado, que é o que a gente estudaria no direito administrativo. Mas órgão no sentido de é um instrumento formulador e executor da política de desenvolvimento do governo federal, ok? Vamos lá seguir. Numa primeira fase, o BNDE investiu muito em infraestrutura, que era o que o Brasil precisava na época. Mas a criação de estatais, aos poucos, liberou o banco para investir mais na iniciativa privada e na indústria, que foi a segunda necessidade que o Brasil teve nessa evolução, né? Durante os anos 70, o setor agropecuário e as pequenas e médias empresas passaram a contar com as linhas de financiamento do BNDE. Então, eu estou colocando o título aqui, BNDES, mas até então era BNDE, né? Em 1964, o banco já descentralizava suas operações, abrindo escritórios regionais em São Paulo, Recife e Brasília. Além disso, passou a operar em parceria com uma rede de agentes financeiros credenciados e espalhados por todo o Brasil. Então, vamos imaginar um exemplo. Lá no estado do Pará, ele não tinha nessa época escritório, mas ele já tinha parceiros financeiros e a gente tinha nessa época o Banco da Amazônia sendo instalado. Então o Banco da Amazônia era e é até hoje um parceiro financeiro do BNDES. Quando lá em Belém do Pará alguém quer buscar um crédito do BNDES, ele se dirige
a sede, no último andar, se não me falha a memória, tem um escritório hoje, né, em 2012, do BNDES e a pessoa tem acesso, ok? Então, desde a década de 60, mesmo onde no Brasil o BNDES não tinha um escritório, ele tinha um agente financeiro credenciado. Vamos seguir. Uma importante transformação no BNDE ocorreu em 71, quando ele se tornou uma empresa pública. E a lei que transforma o BNDE, na época BNDE, né, de autarquia para empresa pública, é uma das que a gente vai estudar, ok? É uma das leis que a gente vai estudar. A mudança possibilitou maior flexibilidade na contratação de pessoal, maior liberdade nas operações de captação e aplicação dos recursos e menor interferência política. O banco, nos anos 70, foi uma peça fundamental na política de substituição de importações. Os setores de bens de capital e insumos básicos passaram a receber mais investimentos, o que levou à formação do mais completo parque industrial da América Latina. Começaram os investimentos em segmentos ainda incipientes, como informática e microeletrônica. Então, nos anos 70, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que ele vai se tornar econômico e social só em 82, ele passou a atuar com bastante eficiência no setor interno, desenvolvendo setores de tecnologia. Por esses setores aqui de informática e microeletrônica, na década de 70, ainda eram iniciantes, ainda eram muito pouco explorados no Brasil, pouco desenvolvidos no Brasil, muito incipientes, e o BNDE, na época ainda BNDE, foi um importante articulador nesse desenvolvimento e assim substituindo as importações. Porque a gente não tinha uma vocação para produzir essa tecnologia, e sim para importar. No momento que a gente tem um desenvolvimento de fábricas, certo? Ou pelo menos montadoras aqui, a gente começa a diminuir essa necessidade de importar, e isso reflete na economia. Porque no momento que você está importando, você está mandando moeda estrangeira, você está buscando moeda estrangeira no mercado interno, então eleva o preço, eleva o valor, eleva a cotação da moeda estrangeira, e você está buscando essa moeda estrangeira para pagar o que você importou. Você está mandando essa moeda estrangeira para o exterior, e isso afeta a balança comercial, porque isso vai valorizar a moeda estrangeira em detrimento da moeda brasileira. Então o BNDE ele veio nessa década de 70 sendo auxiliando nesse equilíbrio. Ele foca no investimento da indústria nacional, substituindo as importações e refletindo na balança comercial, certo? Vamos seguir. Em 1974, o banco estabeleceu 3 subsidiárias para atuar no mercado de capitais, de modo a ampliar as formas de capitalização das empresas brasileiras. Elas se fundiram em 82 na BNDES Par. BNDES Par, hoje ela é uma das subsidiárias, tá? Porque aqui a gente tem 3 foram criadas, depois foram fundidas na BNDES Par. Hoje nós temos, além dessa, mais 2. Essa se mantém e nós temos mais 2. A que foi instalada em Londres e mais uma terceira. A gente já vai chegar nelas. A terceira é a Finame, que já existe também desde essa época.